E dando continuidade à nossa programação, a gente vai receber agora o Dr. Cláudio da Cruz Santos. Ele é fisioterapeuta da Associação Esperança e Vida e vai proferir a palestra intitulada O uso da realidade virtual na terapêutica da paciente mastectomizada. Doutor, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Humberto. Boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente debater um pouquinho da paciente mastectomizada com o uso de uma programação nova, de um novo conceito, que é a realidade virtual ou a game terapia. Então a gente vai trazendo aí para vocês o início da nossa palestra, né? O uso da realidade virtual na terapêutica da paciente mastectomizada. Eu sou o Cláudio Cruz, como o Humberto já apresentou, sou graduado em fisioterapia, presto serviço na Associação Esperança e Vida, e nós fazemos lá um trabalho voluntário com as pacientes mastectomizadas, que é uma associação que atende pacientes portadores de câncer. A gente traz para vocês aí a questão da game terapia ou a realidade virtual, como alguns chamam. A game terapia é uma estratégia que vem sendo utilizada para aliviar sintomas dolorosos e diminuir o consumo exagerado de medicamentos. Sua técnica envolve recursos da realidade virtual e atrai profissionais de diversas áreas, não só o fisioterapeuta, mas também outros profissionais, como os educadores físicos, fazem uso da game terapia, o pedagogo, o pessoal da área da educação também fazem uso da game terapia ou da realidade virtual para tratar pacientes, para o aprendizado, para diversas outras áreas que podem ser usadas, tanto a game como a realidade virtual, e vocês vão entender mais à frente. De forma simples e direta, a terapia é uma terapia lúdica, a game terapia é uma terapia lúdica com o uso de jogos eletrônicos como ferramentas facilitadoras. A aplicação ela é variável, já que você pode usar tanto para a área da mastectomia como também para a área da ortopedia. Cada tipo de jogo ele interage de acordo com o paciente. O terapeuta garante que a aplicação da ferramenta, no caso o game e o jogo, esteja corretamente de acordo com o objetivo terapêutico. Aplicado para melhoria da postura, reabilitação física, estímulos neurológicos. E a gente vê nessa foto aí uma criança com déficit neurológico sendo estimulada aí com óculos de realidade virtual, dentro da terapêutica da questão neurológica. Então, independente do que se propõe, o game ou a realidade virtual, ele pode interagir com qualquer área que a gente possa tratar na fisioterapia. Onde, quando e por quê? Essas são as perguntas que muitas vezes se fazem onde e quando surgiu a game terapia. Foi desenvolvida no Canadá, então a gente tem os relatos aí do desenvolvimento da game terapia no Canadá por volta do ano de 2006. Ele traz um ganho espetacular em relação a tudo que se pensa, desde o equilíbrio, ao tratamento neurológico, tratamento ortopédico, o uso de videogame como sensores de movimentos, uso de videogame com joystick sem uso de fios. Ele utiliza todas as áreas de maior destaque na traumatologia e na neurologia. O diferencial da reabilitação do videogame e também da realidade virtual é que os nossos pacientes eles não vão se sentir em momento nenhum enfadonhos. Eles não vão sentir a monotonia de um tratamento convencional da fisioterapia. Ele usa plataformas para equilíbrio, sensores que podem ser ligados ao corpo para fazer o feedback em tempo real. E como eu já disse, é uma enormidade de situações que você pode usar. Tanto os videogames com e sem fio, mas o ideal é que sejam os videogames sem fios com os joysticks, as plataformas de equilíbrio e os óculos de realidade virtual. Só para a gente contextualizar, já que a gente vai falar sobre a fisioterapia na paciente mastectomizada, a gente traz um pouquinho para vocês aí sobre a cirurgia de câncer de mama, né? A gente tem a cirurgia conservadora,
que é a cirurgia da lupectomia ou a quadranectomia, que faz a retirada de um pequeno pedaço da mama, e temos a mastectomia, que é a retirada aí completa da mama da paciente. E junto com essas cirurgias, a gente tem os aspectos funcionais pós-cirúrgicos. As complicações físicas mediante a retirada do câncer, são as limitações, a diminuição da ADM, do ombro e aparecimento de linfedema, diminuição da ADM no braço, variados graus de fibrose, problema com articulação, escápula humeral, parestesias, limitações de expansibilidade torácica, alterações de postura decorrente da cirurgia. Todos esses são as complicações pós-cirúrgicas que a paciente vai apresentar. Nessa foto vocês viram, inclusive, que nós temos uma paciente que ela apresenta um problema aí com a escápula. A escápula dela ela se tornou uma escápula alada. E dificilmente, com o movimento dos braços subindo e descendo, a gente vai ter o movimento da escápula. As ambas escápulas elas vão estar em movimento sincronizado, eles vão estar assíncronos, principalmente do lado em que foi retirado a mama. E os recursos da fisioterapia para isso, né? A gente tem a cinesioterapia, que trabalha flexão, extensão, abdução, rotação lateral e medial, exercícios esses que podem ser combinados ou isolados, e aí a gente tem que ter o devido cuidado de, quando for tratar essa paciente, de ver se realmente essa cicatriz já está perfeita, se a paciente não tem dreno, para a gente não poder fazer nenhum tipo de movimento com a cicatrização ainda se refazendo no local, e se a paciente possui dreno. Esses movimentos da cinésio, todo mundo sabe, né? Eles podem ser tanto movimentos no início ativos assistidos, e no decorrer da fisioterapia convencional os movimentos ativos livres. E aí, como todo fisioterapeuta deve saber, o importante, acima de tudo, é avaliar e quantificar possíveis alterações de postura, os déficits de ADM, comparar os membros, o membro cirurgiado e o membro, no caso ipsilateral, a cirurgia, e o membro contrário, a cirurgia, com as questões do aparecimento, principalmente do linfedema. Fazer as avaliações de goniometria, fazer as avaliações de dinamometria, fazer as avaliações da perimetria, são as coisas mais importantes. O importante para iniciar o tratamento é fazer a avaliação. Todo tratamento ele começa a partir da avaliação. A gente não pode deixar em nenhum momento de avaliar a nossa paciente para começar o processo da game terapia. E aí, usando a game terapia. E aí, para usar a game terapia, é simples. As ações e os comportamentos, de movimentos de mão, de empurrar, de balançar, movimentos de dedos, de pegar, giro de cabeça, mudança de postura, em pé, em conexão com a direção correspondente, ou seja, são coisas simples que a gente vai tratar com a game terapia com as nossas pacientes. Nas fotos vocês veem aí que as pacientes estão fazendo movimentos simples, movimentos tipo de arco e flecha, movimentos de dança, como na última figura aí que vocês veem, que é um movimento da tela do videogame, que são movimentos de dança. Então, todos os movimentos que a gente faz com a cinesioterapia, a gente pode fazer também com a game terapia, independente do nosso paciente, mas sabendo que cada paciente nossa, ela vai ter uma limitação. Então, a gente tem que entender que dentro dessa limitação, a gente vai realizar esses movimentos com os jogos. E aí, qual jogo escolher? Qual tipo de jogo escolher? O que é que nós devemos fazer? A princípio, os programas contêm sensores que conectam o movimento. Nesse caso aí, é um jogo de dança, que normalmente é usado no videogame, no Xbox, que se você usa com o Kinect, que ele capta o movimento da pessoa e realiza na tela. Os esforços para executar são bem feitos, porque o paciente ele fica pensando na jogada que vai realizar de forma perfeita. Então, no início, ele contextualiza se vai conseguir ou não. Com o passar do tempo, o paciente já começa a criar o movimento a partir da jogada perfeita que ele tem que realizar no videogame. E os maiores estímulos? Os maiores estímulos são a competitividade, como eu já falei antes. O paciente ele tenta superar o seu próprio limite, ele tenta inclusive superar o próprio jogo. O feedback visual
e sonoro. O paciente, ele tanto vê o estímulo, como também o terapeuta vai ver o estímulo que está sendo aplicado e se esse estímulo está sendo desenvolvido de forma correta. O efeito sonoro, muitas vezes esses jogos eles apresentam os efeitos sonoros quando a jogada é realizada de forma correta e também quando não é realizada de forma correta. A redução da percepção dolorosa. O paciente ele começa a se estimular pelo jogo e ele esquece a percepção da dor. Ele começa a trabalhar a mente dele para o jogo. Ele não tem essa questão da percepção da dor. Então essa dor ela é reduzida a partir do momento em que ele entra e interage diretamente com o jogo. Desenvolvimento de coordenação motora, agilidade, deslocamento e descarga de peso. Os nossos pacientes que são tratados com a game, eles conseguem fazer isso, eles conseguem ter agilidade motora. Num jogo de tênis, eles conseguem fazer todos os movimentos de abdução e adução do braço, fazem o deslocamento do peso de um lado para o outro do corpo, eles começam a se deslocar com mais agilidade. Ajuste da postura, equilíbrio, rotação de tronco, força muscular de membros inferiores e superiores. Isso também é tratado. Dependendo do tipo de jogo que você vai escolher para a sua paciente, você começa a ver que ela vai tratar toda a questão da postura, ela vai tratar o deslocamento, a rotação do corpo para um lado para o outro. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter jogos que fazem a interação com esse tipo de tratamento. E lembre-se, a game terapia ou a realidade virtual é um complemento para as técnicas da fisioterapia. A fisioterapia convencional ela tem que ser levada a sério. Você tem que começar a tratar com todos os aspectos que a fisioterapia tem, com toda a estrutura que a fisioterapia tem. A game terapia ela simplesmente vai ser o complemento. Você não pode achar que a game terapia vai ser todo o seu tratamento em cima disso. Nosso paciente ele tem que ser tratado de forma global com o que a gente tem de recurso na fisioterapia. A game terapia deve ser uma ferramenta extra para enriquecer o tratamento. Como dito, ela não deve ser encarada como o tratamento por si só. Ela vai enriquecer todo o tratamento que a gente tem na fisioterapia convencional. Tratamento para o tratamento para câncer de mama, na caso da paciente mastectomizada, a gente pode fazer o uso da cinesioterapia, a gente pode fazer o uso das técnicas de Cabot, a gente pode fazer o uso inclusive de RPG, mas a game terapia ela vai ser o complemento para toda e qualquer técnica. E os consoles que a gente mais utiliza na realidade virtual, na game terapia, a gente trouxe aí para vocês a exemplo do PlayStation, o Move, que a gente usa ele com aparelho, com Kinect, usa simplesmente com os mouse ou os joysticks sem fios, o Xbox 360, que também utiliza do Kinect, o Nintendo Wii, que utiliza esses coloridos que vocês estão vendo aí, que são os sensores, os mouses, ou como costumam dizer, né, os joysticks sem fio, o Wii Remote, que usa as plataformas para equilíbrio, óculos de realidade virtual, a gente tem no comércio, a gente tem na internet tem uma gama de óculos de marcas diferentes, com utilidades diferentes, que podem ser ligados a um computador, simplesmente adaptado a um aparelho celular na própria lente do óculos para você trabalhar, e os games com feedback. A maioria desses games com feedback, eles são games que são criados especificamente para fisioterapia ou para qualquer outro tratamento. Eles já vêm com toda a programação para esse feedback. E eu trago para vocês, no caso do nosso tratamento lá com as pacientes, o Nintendo Wii, que é o que a gente costuma usar, né? Ele foi lançado em 2006, tem como vantagem a correção da postura, o equilíbrio, a melhoria da capacidade de locomoção e o aumento da ADM dos membros, tanto superiores como inferiores. O equilíbrio, vocês veem que tem a plataformazinha lá de equilíbrio e balance para trabalhar. E a gente trouxe aí a capa de um jogo, né? Que é um jogo que um CD que contém vários jogos de esporte, e você vai trabalhar com esses jogos aí com a paciente. São jogos que trabalham esqui, são jogos que trabalham hóquei, são jogos que trabalham tênis, são jogos que trabalham danças. Então esses jogos eles vão estar dentro desse limite da capacidade da paciente que fez a mastectomia. Ele vai trabalhar muito bem os membros superiores da nossa paciente, vai trabalhar inclusive expansibilidade torácica, porque ele vai ter um gasto energético, ele vai ter todo o trabalho aeróbico.
Para membros inferiores, o balance board, né, a nossa plataforma de equilíbrio ali em cima, e o jogo Wii Fit, que é o jogo de dança, como eu já tinha dito. Para membros superiores, o Wii Remote, juntamente com os jogos de Wii Sport, que são esses jogos que a gente já detalhou aqui. Tênis, são jogos como golfe, esqui, que vão provocar o movimento dos membros superiores da paciente. E aí vocês veem, por exemplo, a nossa paciente aí, ela está num jogo de luta. Ela desenvolve um jogo de luta, ela faz um movimento aí com os braços para frente e para trás, desenvolvendo aí a questão da luta. E novamente a gente traz a fisioterapia convencional e a game. Como sempre, não adianta a gente tentar fazer só o uso da game. A nossa paciente, ela tem que passar num primeiro estágio, você tem que dividir bem o seu atendimento. Se você vai aplicar a fisioterapia comum num dia e a game terapia em outro, ou se no mesmo dia você vai conseguir fazer com que a paciente trabalhe tanto a game como a fisioterapia comum. E o ideal é que isso seja debatido com a sua paciente, o estado de espírito que ela se encontra, o estado físico em que ela se encontra. Você pode fazer o uso no mesmo dia da cinésio e aí após o uso da cinésio você levar a paciente para a sala onde está instalado o equipamento do videogame e fazer com que ela faça um jogo de tênis desenvolvendo tanto os movimentos do membro superior como os movimentos do membro inferior, executando movimentos de abdução e de adução, de flexão e extensão do membro superior, rotação de tronco, tudo isso dentro do próprio jogo, ela vai ter que desenvolver esses movimentos, porque são os movimentos que o jogo exige. E as sessões elas podem durar de 180 minutos semanais, e aí você vai ter que dividir. Mas, claro, isso é a percepção que a gente tem dentro da ONG lá, onde a gente desenvolve nosso trabalho. E aí você vai desenvolver dentro da sua perspectiva da sua paciente. As nossas sessões, elas envolvem jogos do pacote Nintendo Wii Sport, que são frisbee, os lançamentos do disco, o tênis de mesa e o boliche. São movimentos mais simples e menos complexos, para evitar que a paciente, no início, ela faça movimentos mais complexos e possa, inclusive, atrapalhar a cicatrização ou o processo ali de tratamento dela. Então, esses jogos possibilitam movimentos ipsilateral e bilateral dos membros superiores. No caso da paciente mastectomizada, é importante que se trabalhe não somente o lado ipsilateral da cirurgia, mas também que se possa trabalhar o lado contralateral. A nossa paciente, ela trabalha esse movimento de ambos os braços, de ambos os membros, porque ela fica, no pós-cirúrgico, ela vai ficar limitada a um membro só. E possivelmente, como acontece, a gente já acompanhou casos lá, ela vai executar muitos movimentos com o outro membro e aí a gente vai ter problemas do cansaço, da fadiga daquele membro que não foi afetado pela cirurgia. Então, os jogos foram escolhidos de forma a facilitar as atividades de vida diárias, comer, beber, líquidos por meio de copos, pentear os cabelos, uso de telefone, estender o braço para cumprimentar uma pessoa. Simplesmente tem muitas pacientes, e a gente vê, que não conseguem, após a cirurgia, nem conseguem pentear os seus cabelos direito. E esses jogos, eles facilitam com os seus movimentos executados para a execução do movimento de pentear o cabelo, de tomar uma água. Inclusive, para algumas mulheres, até o movimento de fechar a alça do sutiã nas costas. Elas não conseguem executar esse tipo de movimento. Go to level, back to level. É a palavrazinha segue em frente, passa de nível ou retorne o nível. E a gente tem que ter essa percepção. Embora os exercícios possam ser realizados em casa, é necessário o acompanhamento do profissional para avaliar e acompanhar. Avaliar e acompanhar se durante a execução desse tratamento a paciente consegue passar de nível. Lembrando, quem gosta de videogame, muita gente eu sei aí que gosta dos videogames, tanto dos consoles como também das plataformas no celular, cada jogo ele tem níveis diferentes para o mesmo jogo. Num jogo de tênis você avança de nível, você vai conseguir trabalhar com um jogador contra você que tenha um nível maior. Então, para a paciente é a mesma coisa. O acompanhamento do terapeuta é para saber se ela vai avançar de nível ou não.
definir o nível da dificuldade do jogo de acordo com a condição física da paciente. Então, eu posso começar com um nível mais baixo, mas também posso começar com um nível mais alto para a nossa paciente. Isso vai depender de como ela se sente no momento. Isso vai depender da minha avaliação inicial. Dentro da minha avaliação inicial, eu acredito que a minha paciente tem condição de começar com o nível 2, por exemplo, de um jogo de esportes lá no pacote eSport, então eu avanço ela para o nível 2. Se eu acredito que ela não consegue no nível 2, eu trago ela para o nível 1 e, dependendo do tempo, a gente vai evoluindo essa paciente para os níveis acima. Pode ser que lá no nível 4, a minha paciente no nível 4, eu perceba que ela não conseguiu avançar no nível 4, ela não está se dando no nível 4. Então, eu retorno ela para o nível 3 ou níveis mais abaixo para a gente poder facilitar a vida dela. Personalizar os exercícios de acordo com o grau de comprometimento motor da paciente. Novamente, entra essa questão da avaliação. Eu só sei o meu comprometimento motor da minha paciente quando eu avalio. Então, a partir da avaliação, eu sei quais são os níveis do comprometimento motor dela. Se na extensão do braço ela faz 45 graus, se ela faz 90 graus, qual a quantidade de graus que ela vai alcançar na extensão do braço. Se na abdução do braço, qual o grau de abdução do braço que ela vai alcançar. Então, eu vou trabalhar esses níveis de acordo com minha avaliação. E aí entra a questão do respeito às limitações do movimento, levando em consideração o processo gradual de evolução. A minha paciente, ela pode relatar que um determinado grau de ADM para ela é o suficiente. E aí eu tenho que respeitar essa questão da minha paciente. Para mim poder evoluir, mudar o jogo, evoluir o nível, fazer com que ela se esforce mais, eu preciso que ela não tenha desrespeito a essa questão dela quanto aos níveis. O importante ainda é saber com que a paciente saiba que está vencendo cada etapa, né? O win e o win, você venceu. É importante realizar 2 ou mais avaliações para comparar essa reabilitação motora. Então, a partir daí, você compara essa reabilitação motora da paciente e vai mostrando para ela que ela está conseguindo vencer cada grau desse que ela leva para o nível. E aí, para terminar, eu trago para vocês que, apesar de tudo, a gente também, tanto fisioterapeuta como qualquer outro profissional de saúde, a gente também faz ciência. E aí a gente traz para vocês aí um trabalho de conclusão de curso técnico no Colégio da Polícia Militar, em que a gente ajudou os alunos do ensino médio lá, que fazem ao final de um curso técnico de design de jogos, que eles fazem corrente junto com o ensino médio, a desenvolver aí um jogo, que foi tratado como o alongamento, falta um pouquinho, por favor, alongamento e fortalecimento da musculatura da cabeça e pescoço em tetraplégicos. E o que é que esses alunos fizeram? Eles desenvolveram um jogo por meio de uma plataforma simples para fazer o alongamento da musculatura da cabeça e pescoço dos tetraplégicos. Então eu ajudei como consultor. E aí o pessoal que se interessar pode ir, inclusive, à escola lá da Polícia Militar, no bairro de Mangabeira, e colher aí esse documento que foi feito lá, término de conclusão de curso dos alunos. E aí o dispositivo que eles usaram é a câmera mouse, que foi um dispositivo usado, que é um software aberto, em que o paciente vai usar o nariz para fazer os movimentos da cabeça e do pescoço através do mouse do computador. Então aí eles mostram para vocês aí só como ficou a tela inicial do jogo deles, né? Um labirintozinho que ele vai desenvolvendo aí para mover uma pedrazinha nesse labirinto, e a tela de início e a tela do fim do jogo. Muito obrigado a vocês e a gente fica à disposição. Ok, muito obrigado, doutor Cláudio, pela brilhante explanação. E a gente tem aqui uma pergunta que uma pessoa enviou, quanto à questão da aceitação do paciente, quanto a essas técnicas mais modernas, né, mais inovadoras, mais contemporâneas que o senhor trouxe. Eles encaram isso como um tratamento ou como mais algo recreativo, algo assim desse tipo? Na verdade, a gente teve essa dificuldade e ainda tem com algumas pacientes. O pessoal lá na ONG, eles são
A gente tem uma idade mais avançada com as nossas pacientes lá, e de início, claro, que isso não era um tratamento, isso era uma forma lúdica. E algumas não queriam fazer, e a gente teve essa preocupação de par e passo estar mostrando que isso era uma terapêutica, era um complemento para o que já se fazia antes lá. E por sorte, digamos assim, a gente conseguiu trazer uma pessoa, a primeira, e a partir dessa primeira aí demonstrando a parte científica também sem trazer muitos conceitos científicos, porque quando você traz muito conceito científico, você também embanana a cabeça da sua paciente, e aí foi trazendo os conceitos lógicos, né? De movimentação, de melhoria daquela função do braço, da parte física, do quanto elas poderiam melhorar na parte física. No início, sim, é muito preocupante. Se você tem um paciente mais jovem, então ele já vai encarar isso de uma forma mais simples. Quando o seu paciente é um paciente mais velho, ele vai achar que aquilo é só uma brincadeira. Então você tem que tirar essa ideia da brincadeira da cabeça dele e trazer para a parte mais séria. Mas depois, realmente, tudo se torna uma verdadeira brincadeira. Mas é uma brincadeira em que você tem a terapia que é comprovada cientificamente, hoje usada largamente no mundo, que a técnica da game terapia ou da realidade virtual, como alguns chamam, ela realmente funciona. Ok, doutor. Então, mais uma vez, muito obrigado pela brilhante explanação. Acho que foi um tema bastante inovador, né? E, obviamente, que todos que assistiram conseguiram compreender melhor a modernidade da técnica, né? E a importância dela. E a gente parabeniza mais uma vez a sua explanação e muito obrigado por estar aqui no Congresso. Muito obrigado a todos e a gente fica à disposição. Que precisar e se pesquisar qualquer coisa de game terapia vai achar muita coisa na internet. Então não tem como dizer que a coisa não vai funcionar. Vamos achar sim, porque eu já ouvi muito isso que não funciona.